fiquei estudando os processos e eu cheguei à conclusão aqui que existem 6 passos para a cura acontecer. O que aconteceu nesse evangelho, nessa palavra de hoje? Uma cura, não foi? Então aconteceram 6 passos para que a cura acontecesse. Foi uma cura física ou uma cura psicológica? Uma cura interior. O que vocês acham que foi? As duas, exatamente, foram as duas. Porque a cura física só acontece se acontecer primeiro a cura interior. E quais são os 6 passos para conhecer a cura? O primeiro passo é que reconhecer que você é doente e precisa ser curado. Qual que é o primeiro passo? Reconhecer que é doente e precisa ser curado. Seja fisicamente ou interiormente. O segundo passo é você encontrar o verdadeiro médico. Quem é o verdadeiro médico? Jesus. Parece muito com a cura nossa de nossa doença, né? Se a gente está gripado, o que a gente faz? Procura um médico. A gente percebe que está gripado e vai no médico, é a mesma coisa. O terceiro passo, insistir para ser curado. Qual que é o terceiro passo? Insistir para ser curado. O quarto passo, remover as barreiras. Qual? Remover as barreiras. Qual que era o primeiro? Reconhecer que está doente e precisa ser curado. O quinto passo, a oração. O sexto passo, no final a gente fala sobre ele. Então, o primeiro passo, vamos começar com ele. Reconhecer que você precisa ser curado. Aqui na palavra, o cego, claramente, ele sabia do que ele precisava ser curado, sim ou não? Quando Jesus perguntou para ele, ele falou, eu quero voltar a ver, eu quero enxergar de novo. Exatamente? E você, sabe qual é o que você precisa ser curado hoje? Do que precisa ser curado na sua vida? Não precisa ser uma cura física, mas uma cura interior. Como eu disse, a minha cura lá atrás, eu me achava burro. Então eu me sentia inferior às outras pessoas. Então eu tinha uma síndrome de inferioridade. Existem outros tipos de cura que a gente precisa, que é a culpa. O que é a síndrome de culpa? Você se sentir culpado por alguma coisa que aconteceu. Não sei, uma separação dos pais, alguma coisa nesse sentido. Sentir culpado porque não conseguiu alguma coisa. Uma morte, você não fez uma coisa que deveria ter feito antes. É um sentimento de culpa que você carrega. Outro sentimento, um sentimento de medo. Às vezes você tem um medo exagerado sobre todas as coisas. Você tem medo de ficar no escuro, tem medo de andar na rua, tem medo de conversar com os estranhos na rua, tem medo de ser parado por alguém, tem medo de ser assaltado. Claro, o medo é natural, todo mundo sabe que o medo é natural, mas eu falo de um medo exagerado, aquele medo que te deixa paralisado de qualquer coisa. E uma outra coisa, a cura da rejeição, né? Todo mundo na vida já foi rejeitado alguma vez. Quem nunca foi rejeitado na vida? E a rejeição só acontece por alguém que a gente ama. Porque se alguém que não nos ama, que alguém que a gente não ama nos rejeita, a gente nem liga. Mas se a gente é rejeitado por alguém que amamos, aquilo ali machuca a gente inteiramente, porque a gente se importava com aquela pessoa e ela nos rejeitou. Que tipo de rejeição que pode ser essa? A rejeição da mãe, quando ela sabe que está grávida e ela fala, eu não queria ter esse filho agora. A rejeição quando fala assim, seu irmão é melhor do que você, o seu primo é melhor do que você é burro, você não vai ser ninguém na vida, você não vai conseguir nada na sua vida. É outro tipo de rejeição. A rejeição, às vezes você é muito apaixonado por uma pessoa, muito apaixonado por uma pessoa mesmo, e essa pessoa te rejeita. Essa pessoa machuca você e ela brinca com você, brinca com os seus sentimentos. É um outro tipo de rejeição. E isso tudo vai ficando acumulado dentro da onde? Dentro da onde? Ou do coração? Do coração. O que vocês acham? Do coração. Os dois. Eu diria que o coração é o que sente, mas isso tudo fica acumulado na nossa cabeça.
Aí depois, aquilo vai dando um aperto no nosso coração. Quando a gente está sozinho e a gente está com muito medo, aquilo dá um aperto, você vai se sentindo paralisado. Isso são coisas que nós precisamos ser curados o tempo todo. Todo mundo tem uma situação que te deixou com muito medo. Todo mundo já foi rejeitado alguma vez na vida. Todo mundo precisou de um perdão. Esse é o primeiro passo, é reconhecer que você precisa ser curado. Qual que é o segundo passo? Qual o segundo passo? Quando a gente percebe que está doente, o que a gente faz? Procurar o médico. Procura o médico. Quem que é o médico? Jesus. E aqui está o detalhe, olha. Versículo 47. Quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, que passava, começou a gritar. O cego estava lá, sentado na porta. E quem que veio ao encontro dele? Foi ele que foi ao encontro de Jesus ou Jesus que passou perto dele? Jesus passou perto dele. Às vezes a gente está tão paralisado que a gente nem consegue chegar perto de Jesus. E é Jesus que vem ao nosso encontro. Porque Ele está em qualquer lugar, verdade? Ele não está no nosso coração? Ele não está no coração da outra pessoa? Às vezes a gente nem percebe que uma outra pessoa está sendo a ação de Cristo na nossa vida. A gente tem que procurar a Deus, porque é Ele que vai nos curar. É Ele que vai nos curar. E é Ele que está fazendo isso aqui hoje. Ele que vai fazer hoje aqui a cura dele, que é um processo. Não vamos também dizer para vocês que todo mundo sai daqui agora, ninguém tem mais problema nenhum. Claro que não, é um processo. Não é de agora. A gente tem que dar o primeiro passo para que no futuro a gente consiga ficar livre dessas doenças. Qual que é o terceiro passo? Insistir. Então o cego começou a gritar: Filho de Davi, tende piedade de mim. Filho de Davi, tende piedade de mim. Você viu e encontrou Jesus. O que você vai fazer com ele? Vai pedir. E vai pedir com muita fé, igual esse camarada que pediu. Por que que nós cantamos aquela música do Espírito Santo antes? Para pedir o Espírito Santo que ilumine o nosso pedido. Porque é só Ele que sabe de todas as coisas e sabe como convencer Jesus Cristo a nos curar, a nos libertar de alguma coisa. O cego, ele fala uma coisa muito bonita: filho de Davi. Filho de Davi. Como é que aquele cego poderia saber que Jesus Cristo era descendente de Davi? Não tem isso em lugar nenhum da Bíblia. O cego é o único que fala isso: descendente de Davi, filho de Davi. Isso não foi uma ação de Deus na vida dele antes do milagre acontecer? Sim ou não foi? Foi ou não foi? Foi. Como é que ele poderia saber dessa coisa? Filho de Davi. Como é que ele poderia saber de como tocar o coração de Jesus com essa palavra? Filho de Davi. Então é a insistência. É a insistência. E o que mais acontece nessa palavra? Na hora que ele está gritando, o que o povo começa a falar com ele? O que o povo fala com ele na hora que ele está gritando? Eu quero escutar do povo aí. Cala a boca. Calar a boca. Faz silêncio, calado. E quantas vezes não manda a gente calar a boca? Não falam que a gente é burro? Não ficam jogando na nossa cara os erros que a gente cometeu no passado? Ah, você poderia ter feito isso. E o que você tem que fazer quando acontece isso? Insistir como esse cego insistiu. E pedir: filho de Davi, tende piedade de mim. Agora é o quarto passo, o mais difícil: remover as barreiras. Alguém, vocês estão muito calados. Alguém sabe me dizer alguma coisa? Por que o quarto passo é mais difícil? Remover as barreiras? Porque retirar aquilo que está te bloqueando de dar o perdão é a coisa mais difícil que tem. Liberar o perdão para outra pessoa é remover a barreira. Exatamente, não é só o perdão. A gente tem que tirar aquilo que nos impede de receber aquela cura, que nos impede de receber a bênção de Deus. E quando acontece isso aqui na Bíblia,
que acontece? Fala aqui, ó. Chamaram ele e disseram: coragem, Jesus te chama, levanta-te. E o que o cego fez? Deixando o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Qual que é a palavra que eu falei lá no começo para vocês lembrarem? Que ele era o quê? Mendigo. O que um mendigo tem? Ele tinha um manto. O manto era tudo que ele tinha, não é? Dizemos assim, pode ser que ele era tudo que o mendigo tinha, era um manto. Ele largou tudo que ele tinha para ir ao encontro de Jesus. E tem alguns padres, teólogos que dizem que esse cego, ele é a representação da humanidade. Por quê? Porque a humanidade é cega, porque não consegue enxergar Deus, e mendiga, porque fica sofrendo cada dia. Por exemplo, do que o seu mendigo sobrevive? Resto de comida, esmola, às vezes alguém dá um trocado, ela vai ali, come um pouquinho. Mas isso é suficiente para ela viver bem? Ou isso é suficiente apenas para ela prolongar o seu sofrimento? Ela só prolonga o sofrimento dela. Como o Valtinho disse, ela só está prolongando o sofrimento dela, não é mesmo? Isso não é triste? Você só está prolongando o sofrimento. E é isso que a gente faz aqui na Terra, prolonga o sofrimento. A gente bebe para quê? Para sobreviver àquele momento, mas e depois? Não volta a ficar triste de novo? Usa droga? Faz os prazeres do mundo afora? Aquilo ali só prolonga o seu sofrimento. Você tem 10 segundos de prazer e depois você sofre por ter cometido aquilo e pelo motivo que você estava sofrendo antes. Que motivo? A rejeição, o sentimento de culpa, o vazio no peito. Esses são os motivos. E a gente vai vivendo como um mendigo. A gente vai apenas adiando o nosso sofrimento. Não é mais fácil você vir cá e sofrer tudo de uma vez aos pés de Cristo, pedir Ele para te curar e isso não te incomodar mais, e que você ficar um pouquinho, aí dói um pouco hoje, dói um pouco, vai doendo, vai tomando essas dores a vida toda, para chegar no final da vida e morrer e não ser curado daquilo nunca. Porque você não teve a coragem de falar com Deus o que você precisava, você não teve coragem de largar tudo para seguir Deus. Largar tudo que você tem, largar o seu manto, largar o seu aquilo que te faz mal, largar as esmolas, porque você tem medo de que jogando as suas esmolas fora, você vai passar fome. Mas Deus desampara alguém? Ele não fala que Ele alimenta o menor dos passarinhos dele? Quanto mais a ti que Ele te ama. O sétimo passo, eu tô doidão. O quinto passo é a oração. O que foi a oração? Jesus pergunta para o cego: que queres que te faça? E o que o cego fala com ele? O que o cego fala para Jesus? O que o cego fala para Jesus? Eu volte a enxergar. E o que Jesus faz com ele?
Exatamente. A gente, quando estiver perto de Deus, a gente tem que falar com Ele o que a gente quer que Ele faça, porque senão fica difícil. Ele sabe de tudo, mas Ele quer escutar da sua boca o que Ele quer que Ele te faça, porque senão é difícil para Ele fazer. Não é difícil, Ele poderia fazer assim mesmo, mas se você não assumir que você tem um problema, você não vai saber que foi curado daquele problema. Isso vai te ajudar no quê? Eu me sinto a pior pessoa do mundo, mas eu não falo isso para Deus. Como é que Deus vai me curar disso? Como é que eu vou no médico, eu estou com dor de cabeça, eu falo para ele que eu estou com uma dor no pé, pensando que o remédio que ele vai passar para a dor no pé vai ser o mesmo que vai curar a minha cabeça. Você não vai sair curado de lá, da dor da cabeça. Ou vai? Vai, Maria Luísa? Vai, Maria Luísa? Não, né? Se você tomou remédio para dor no pé, você vai ser curado da dor de cabeça? Nunca vai ser curado da dor de cabeça se você tomar um remédio para dor no pé. Você pode até ser curado. Deus pode até fazer a obra na sua vida. Mas Ele faria muito mais se você dissesse para Ele aquilo que você quer. Entendeu? Então, antes de passar para o 7º passo, vamos recapitular. O 6º passo, vamos recapitular. Eu estou com 7 na cabeça. Vamos recapitular. Qual foi o primeiro passo? Reconhecer que está doente. Exatamente, reconhecer que nós estamos doentes. Qual o nosso problema? Qual a nossa dificuldade? O segundo passo, quando a gente reconhece que está doente, o que a gente faz? Procurar ajuda. Procurar o médico, que é Jesus. Se a gente chega na porta da UPA e não deixa a gente entrar e você está doente, o que você faz? Insiste. Se ainda assim você chega lá e coloca mais barreiras à sua frente, o que você faz? Você remove as suas barreiras, remove as barreiras que estão te impedindo. O que podem ser essas barreiras mesmo? Às vezes é um perdão, às vezes é um pecado. Porque isso é bom falar. Deus está aqui, na tua frente. Ele vai derramar aqui, abaixa a cabeça, Thaís. Abaixa a cabeça. Ele vai derramar em Thaís aqui agora, ó. Vai derramar nela a unção, a vida, a cura. Ele derrama assim. E o que Thaís faz? Pega um guarda-chuva e coloca na cabeça dela. Impede da graça acontecer. E o que é isso? Impediu a graça acontecer. Às vezes é um perdão que você não deu para alguém. Às vezes é um pecado, qualquer tipo de pecado. Às vezes, o que mais pode ser isso? Eu ia falar uma coisa, esqueci. Sério. Às vezes você está falando mal da outra pessoa. Às vezes você está rindo da outra pessoa, igual aconteceu hoje. A Maria tomou um tombaço, ela caiu de cabeça nos meus pés. Eu ri tanto, mas tanto, porque eu acho que só eu e mais uma pessoa viram o tombo. Eu estava rindo tanto, aí em vez de eu ajudar ela a levantar, não, eu comecei a rir. Aí o que aconteceu depois? Eu tomei um tombo mais bonito que o dela, e só que dessa vez todo mundo riu, e eu fiquei com a apelido de quê? De Davi que matou Golias, porque eu sou gigante, e caí no chão, tomei um tombaço, na frente de todo mundo no almoço. Pra vocês verem, eu não devia ter ajudado Maria em vez de ter ficado rindo dela. É isso que falta às vezes. Filho, pegou pra nota, ela riu de você e depois caiu de novo. E o 5º passo, a oração. Agora o 6º passo, só pra gente terminar. Jesus fala, vai, tua fé te salvou. O que Jesus fala? Ai, tua fé te salvou. Jesus manda o cara embora, mandou o mendigo embora. Você já está livre, pode ir embora, faz o que você quiser da vida. E o que o mendigo faz? Seguiu Jesus no caminho. Será que o mendigo foi interesseiro? Você está sendo interesseiro? Se Jesus curar você, você vai embora e não vai voltar mais? Jesus só falou isso com ele porque ele sabia que o cego ia continuar no caminho. E só para terminar, Jesus aqui está falando que ele tinha chegado a Jericó. Jericó é uma cidade que está abaixo do nível do mar. E depois ele continuou a subida. Ele subiu para onde? Onde é que Jesus morreu? Jerusalém, né? Jesus morre em Jerusalém. Esses aqui foram os últimos dias de Jesus.
Jesus seguiu subindo o monte, ele vai ter a entrada gloriosa lá em Jerusalém, com os mantinhos, todo mundo lá, curou os cegos, multiplicou os pães, e depois o que fazem com Jesus? Matam ele. Onde é que o cego estava? Seguindo Jesus, na dor. E você, vai seguir Jesus na dor? Quando a dor voltar, você vai continuar com ele ou você vai voltar para o passado? Você vai voltar a se sentir inferior de novo? Vai voltar a se sentir culpado? Porque o cego seguiu Jesus. Você vai fazer o mesmo? Agora eu te convido a baixar a cabeça, feche os olhos, já vai preparando o seu coração. No que você precisa ser curado?